Paz do Senhor Jesus Cristo, né? Nesse dia de sábado, em Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos felizes, né? Porque até aqui nos sustentou o Senhor pela sua infinita misericórdia. Queria falar um pouquinho a respeito, né, de mim mesmo. Quem sabe esse vídeo vai chegar aí pra você, não sirva pra você. Se não servir pra você, vai servir pra outra pessoa. Porque eu sou um pouco sistemática, sabe? Eu sou um pouco sistemática. Porque a Bíblia fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. E pelos frutos conhecereis a árvore. Não está falando de pregação, não está falando de roupa, não está falando de louvor, nem de profecia. Está falando dos frutos do Espírito, Gálatas 5. Eu, por minha vez, sou muito sistemática com pessoas que elas não contam o seu testemunho. Lógico que tudo é a palavra, tudo foi feito pela boca de Deus, pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. Somente os homens, que lá em Gênesis fala que Deus fez com suas mãos. Mas tudo é criação de Deus. Tem pessoas que falam muito a respeito de tudo é a palavra. A palavra, a palavra, a palavra. Quer dizer que se eu dar um testemunho da minha vida, de quem eu era, de quem eu sou, ou até mesmo daquilo que Deus está fazendo na minha vida, quer dizer que não é a palavra? Jesus, está lá escrito, antes mesmo de Jesus nascer, já tinha profecia falando de Jesus, do nascimento de Jesus, da mãe de Jesus, de José, que seria o pai de Jesus. Antes mesmo dele vir à terra, já existia profecias falando do testemunho de Jesus. E João veio para abrir o caminho, para testificar da luz. Mas viria um que seria maior do que João. Porque naquela época, João era considerado um profeta, muito usado nas mãos de Deus. Um homem escolhido, separado, lavado e remido desde o ventre da sua mãe. Então nós temos um testemunho. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha apenas 18 anos de idade. Porque tudo que a gente passa é um testemunho para alguém que está nos vendo, nos ouvindo, que precisa de um conforto, precisa de uma palavra, precisa de uma libertação. Porque tem pessoas que pensam assim, que ser cristão é da noite pro dia, ou que todo cristão já nasceu cristão. Não. Ou que todo cristão já é santificado. Não. Enquanto nós vivemos na face da terra, nós temos que buscar aquele que é santo. Só esse tem o poder de nos purificar e de nos santificar. Sem santidade, ninguém verá a face de Jesus. Pode pular, pode vestir bem, como dizem por aí. Pode ter cabelos longos, pode profetizar, pode até falar de Jesus, que ele é bom, que o diabo presta. Mas se não tiver santidade, intimidade com Deus, não seguir os passos de Jesus, o testemunho de Jesus, de nada vai adiantar. Meu corpo não vai entrar no céu, essa carne podre. Meus cabelos longos, porque hoje em dia é assim, né? Que é para ser cristão tem cabelo longo. Não vai me levar para o céu. Eu não vou entrar lá no céu com esses cabelos aqui. Eu não vou entrar no céu com essas roupas aqui. Tudo vai ser novo. Tudo vai ser diferente. Tudo vai ser modificado. Será tudo novo. Tudo transformado. O Senhor diz na sua palavra que nós somos imagem e semelhança de Jesus.
É por isso que eu creio. Eu creio. Se você não crê, problema seu. Mas eu creio que nós somos imagem e semelhança de Jesus Cristo. Nós somos templo. O que é templo? Templo é o que serve de morada. Meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Ou seja, ele habita em mim. A tua palavra habita em mim. Os teus louvores habitam em mim. A restituição habita em mim. A nova criatura em Cristo Jesus habita em mim. Eu creio na palavra, eu creio em Jesus. Eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. Então, meu corpo é o templo da morada do Espírito. E se o Espírito Santo ele é santo, como que eu posso dizer que meu corpo é templo do Espírito? Se eu bebo, ando me embriagando, eu ando em fornicação, eu ando adulterando, que um dos piores pecados que tem é a prostituição, que esse se comete com o próprio corpo. Todos os outros pecados é fora do corpo, mas a prostituição se comete com o templo, dentro do corpo. Mas o corpo todo em si, ele é de Deus, tanto por dentro quanto por fora. Tem de haver transformação de dentro para fora. Tem de haver sinceridade de dentro para fora. Então, quando eu aceitei Jesus, eu tinha 18 anos de idade. Já estava amaziada, já tinha uma filha. Hoje a minha filha, para a glória de Deus, ela tem 20 anos de idade. Só 18 anos que Jesus me resgatou, porque ele já havia me chamado. Ele já havia dado manifestações, só que eu, por minha vez, não queria, não entendia, não sabia. Minha mãe já havia me levado na igreja quando eu era pequena, mas depois não levou mais. Então eu não aprendi assim muita coisa. É tanto que a minha mãe entrou em estado de depressão. Hoje é uma mulher controlada, depressiva. Então, eu corria quando falava que os testemunhos de Jeová estavam batendo nas portas para pregar a palavra, para falar de Deus. Eu chegava a correr para me não atender esse povo. E como que a senhora veio, irmã? Para a presença do Senhor com 18 anos, amaziada. Amaziada. Com isso eu fiquei 10 anos amaziada. 10 anos se passaram e eu fiquei amaziada. Foi um reboliço para me conseguir casar. Pessoas tiveram que se erguer para me ajudar a casar. A minha situação era crítica, era difícil. E com isso eu fui rolando. Eu já tinha 3 filhos. Se eu não me engano, eu estava com 25 anos. Quando eu me casei no civil, se eu não me engano. E só depois de alguns anos é que eu fui ter entrada na igreja. Olha pra você ver. Uma coisa que aparentemente parece ser tão fácil. Porque Satanás não quer que nós santifica. Ele não quer que nós saia do pecado. Por que eu tô aqui hoje pregando pra você? Porque eu tenho um testemunho. Eu tenho um testemunho em Cristo Jesus. A palavra que eu profiro aqui agora não é palavra de brincadeira, não é palavra vão. Eu não tô um dia na igreja, outro dia na macumba, não. Meu foco é Jesus. Jesus tem me libertado, tem me guardado, tem me protegido pela sua infinita misericórdia, porque eu não vou emprestar os lábios para falar dele para você. Se outras religiões imundas estão por aí pregando, profetizando, e ganhando almas, e muitas almas para o inferno, por que eu não vou me preocupar de ganhar a sua alma para Jesus? Ah, irmã, a senhora está vivendo é com a senhora, é o chamado da senhora. Todos têm essa desculpa. É o chamado da senhora. Se Deus chamou a senhora tem que fazer. Deus chamou a todos nós. A palavra tem que ser pregada. Queira você ou não.